Aqui eu vou falar pra vocês sobre o nosso queridíssimo capa base, gente. Pensa num gel diferente. Ele é um gel que, se você passar, por exemplo, no molde, assim, depois tirar do molde e enrolar ele, ele enrola. Ele é perfeito, ele tem uma flexibilidade maravilhosa e ele funciona como se fosse uma borracha em cima da unha. O que a gente criou nele? A gente cria um gel que é extremamente aderente à lâmina natural e, além disso, dele ser extremamente aderente, ele é extremamente flexível. Então, sabe aquelas unhas que são muito molinhas? Esse capa base é surreal para esse tipo de unha, porque ele consegue acompanhar a flexibilidade da unha natural. Então a gente tem um gel aderente e ao mesmo tempo flexível. E eu já vou explicar um pouquinho aqui para vocês qual que é a diferença então de um capa base para um gel construtor. Todos os dois você pode usar para preparar a lâmina da sua cliente, ok? Só que a gente criou esse gel capa base justamente para aqueles casos muito difíceis por causa da flexibilidade da unha natural. Então pensa assim, ó, a aderência os dois produtos têm, tá? Tanto o capa base quanto os construtores e até mesmo o curvatura, tá? Todos eles têm a mesma aderência, só que eles têm flexibilidades diferentes. Então, o capa base vai ser extremamente flexível, como se fosse uma borracha. O construtor já não vai ser flexível a esse ponto, ele vai ser mais para rígido do que para flexível, porém tem aquela ainda flexibilidade que eu sempre falo para vocês que a gente mantém um pouquinho para não quebrar com facilidade, e o curvatura é um pouco mais rígido ainda do que o construtor. Então é como se fosse uma escala de rigidez. Aí você pensa, você tem uma unha que é extremamente fininha, ela dobra. Se você coloca um produto um pouco mais duro, como é, por exemplo, os construtores, ele vai aderir, porém ao movimentar aquela lâmina que se movimenta muito, pode ser que ele não acompanhe toda essa flexibilidade de uma lâmina muito fina. Então, nesses casos, a gente indica muito o uso do capa base, tá? Então, a aderência é igual, porém, essa habilidade de acompanhar uma lâmina, aí vai depender da rigidez do produto que você escolhe para fazer a capa base. Aí você vai me perguntar assim, Lara, então como é que eu vou escolher qual gel eu vou usar na primeira camada ali da unha? O que eu falo? Você pegou uma unha normal, você pode usar qualquer gel. Pode usar o gel construtor, pode usar o gel curvatura, direto com banho de fibra, pode usar qualquer um que você quiser. Agora, se você pega aquelas unhas que são extremamente fininhas, muito difícil mesmo de aderir, não abra mão do capa base. Eu, particularmente, uso capa base em tudo. Eu gosto de fazer unha normal com ele, porque eu já tenho assim, eu já sei que ele vai acompanhar qualquer tipo de unha. A gente sempre indica você usar, não abrir mão dele nas unhas extremamente finas, tá bom? Então vamos ver a aplicação desse produto na prática, que ele é maravilhoso, gente. Vamos lá, eu já preparei essa unha, igual eu mostrei pra vocês no vídeo de preparadores. Então eu limpei com o higienizador, apliquei o primer e depois o adesivador. E agora a gente vai vir com o nosso gel capa base. Você pode usar esse gel tanto para fibra, tanto para tip, quanto para o molde. Ele é o que vai fazer a adesão entre a unha natural e o extensor que você vai utilizar. Como a gente falou aqui no curso, você pode usar qualquer gel da nossa linha, porém esse aqui é o gel mais flexível, então é super indicado para unhas extremamente flexíveis. Para todos os tipos de unha, na verdade, ele é indicado, sendo que para unhas muito finas ele é muito, muito bom. Então, ó, a gente vai pegar e vai aplicar uma camadinha sem mistério, ó. Vai aplicar em toda a unha, sempre deixando afastadinho para não encostar na pele. Sela toda a unha. Se a unha da sua cliente for muito, muito fina, você pode passar uma camada mais grossinha dele. E agora eu vou colocar para catalisar por 60 segundos. Pode ir lá. Já deixei catalisar, agora eu vou vir com mais uma camada dele e vou aplicar a minha fibra. Aplico onde eu quero que a fibra faça a aderência. Aplico mais um pouquinho, ó, para ele conseguir penetrar na fibra. E essa daqui, gente, a camada base é a mesma preparação para qualquer tipo de unha, tá? Então, aqui eu tô fazendo fibra, se você quisesse vir encaixar o molde, você pode. E se fosse na tip, você iria fazer a aderência da tip e depois você viria com o adesivador e com o capa base.
Então, ó, vou vir agora com a fibra. Olha só como que a fibra vai sumir instantaneamente, olha. É perfeito, ele não deixa nenhuma fibra seca e ele também não dá aquelas marcações branquinhas. Sabe quando você faz toda a aderência perfeita da fibra, daí você catalisa e na hora que você vai fazer a sua estrutura você vê que ficou vários rajadinhos brancos na fibra? Ele não deixa, porque como ele é flexível, ele não forma aquelas marquinhas brancas. Então fica perfeito, não fica nenhuma fibra aparecendo, ó. Leva para todos os cantinhos a sua fibra. Vou deixar catalisar só uns 3 segundos para essa fibra firmar no lugar. E olha só a aderência dessa fibra, gente, é perfeito. Põe lá um pouquinho. Ó, agora a fibra já tá presa no lugar. E eu gosto de vir com outra camada e nivelar essa fibra. Vocês veem também nos meus vídeos que eu gosto muito de aplicar essa camada na metade para baixo e já vim aplicar a fibra e depois finalizar a capa base, não é? Pode fazer isso sem problema nenhum. Eu só indico fazer a capa base na unha toda, principalmente para quem é iniciante e demora muito na hora de fazer a aplicação da fibra. Então, para não ficar a unha muito tempo desprotegida, você já faz a capa base em todas as unhas e depois faz a adesão da fibra, tá? Então, aqui, ó, toda aderida, vou deixar catalisar 60 segundos, novamente essa camada, e depois eu poderia ir para a construção normalmente. Já deixei catalisar e pronto, essa unha tá prontinha pra gente poder fazer a estrutura. 60 segundos já é suficiente para você continuar o restante da estrutura. Eu só indico deixar 2 minutos quando é uma blindagem, você não vai colocar mais gel por cima, tá? Então aqui, pra gente fazer aderência de fibra e capa base, 60 segundos já é suficiente. E é assim que a gente usa o capa base, é super simples e ele é bem flexível, ele é maravilhoso para unhas que são muito difíceis de aderir produtos.